Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. O texto base dessa manhã se encontra nesse capítulo, nesse livro. Nós vamos dar início agora, vamos dar continuidade à série Relacionamentos. Hoje eu vou falar sobre o pacto matrimonial. O que é isso, pastor? Ele realmente é importante? Deus realmente leva em conta isso? Vamos então fazer uma análise, um estudo, depois vamos trazer algumas lições práticas para a nossa vida com relação à importância do pacto matrimonial. Verso 3 ao verso 6, na minha versão diz assim: Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Diante da pergunta dos fariseus com relação ao divórcio, que na época, inclusive, era um assunto bastante debatido, Jesus não pende para nenhuma escola de pensamento dos seus dias. Eu não vou gastar o meu discurso, a fala dessa manhã a respeito do divórcio, porque nós vamos ter um tema voltado para isso e eu vou me concentrar um pouco mais. Mas havia basicamente duas linhas de pensamento na época: a escola de Hillel e a escola de Shammai. Uma era conservadora, a outra era mais liberal. E eles então interpretavam algumas instruções da Torá, mais precisamente com relação ao divórcio, de uma forma diferente um do outro. E agora os fariseus queriam saber para que lado que Jesus iria pender na discussão. Podemos nos separar de uma mulher por qualquer motivo? O que seria esse qualquer motivo? E tentavam então interpretar uma declaração de Moisés, que eu não vou gastar meu tempo com isso hoje, eu vou ter um momento específico para isso. Mas aí então Jesus, ele não pende para nenhuma escola de pensamento, ele se dirige direto ao testemunho das Escrituras, quando Deus havia unido o primeiro casal e que, portanto, segundo a vontade de Deus, o divórcio não faz parte do vocabulário do casamento. O casamento é um pacto vitalício. Alguns vivem uma vida a dois como se fosse marido e esposa e não se preocupam em tornar válido perante a sociedade, se justificando que Deus conhece o coração. Muitos dizem: pastor, Deus sabe, ela sabe o que eu sinto por ela, pastor, ela sabe. Não há necessidade de nos casarmos, em Cristo nós já somos casados. Deus conhece o meu coração. Nós já oramos aqui e já entregamos a nossa vida a Ele. Está tudo certo, pastor. Não precisamos nos conformar a essa convenção humana que vocês chamam de casamento. Eu percebo então que diante de algumas declarações de alguns membros, uma falta de conhecimento com relação ao que realmente é casamento nas Escrituras Sagradas. E muitas vezes eu até respondo a algumas dessas pessoas que vêm com essas justificativas, essas argumentações, dizendo: desde quando a onisciência de Deus anula a responsabilidade do ser humano em comprometer-se um com o outro por meio de um pacto matrimonial? A onisciência de Deus ou a oração de um casal a Deus de forma privada não muda o status de um relacionamento. A oração de um casal ao Senhor não transforma um namoro em casamento, é isso que eu quero dizer. Esses não são argumentos válidos na palavra de Deus para dizer que você não deve casar e achar que ao estar vivendo junto e às vezes ter filhos e o consentimento mútuo, que vocês estão casados por isso. Não, casamento não é nada disso. Então hoje nós vamos primeiro analisar o que é o casamento. Qual é a definição bíblica de casamento? Então, esse é o primeiro passo, e na sequência nós iremos falar sobre os desdobramentos disso na vida espiritual. Bom, no plano de Deus, para o casamento, eu gostaria que você prestasse bem atenção no texto que você leu. Tá?
Tenha em mente aquilo que você leu, a resposta de Jesus aos fariseus. Então veja, no plano de Deus, para o casamento, o homem não se volta para um igual, e sim para um ser humano que ele não é em si mesmo. Ou seja, o casamento envolve duas pessoas diferentes. E aqui existe então uma complementaridade. O mesmo ocorre se fosse com relação aqui à mulher. Isso significa que o casamento, segundo Deus, é heterossexual. Deus, o homem não recorre a um igual, ele recorre a um diferente. O casamento aqui, segundo Deus, é heterossexual. A solidão do homem poderia ter sido preenchida por outro ou outros homens. Mas não foi o que Deus fez. Ele preencheu com uma mulher. Note isso. Deus não preencheu com várias mulheres, e sim com uma mulher. Isso te diz aí alguma coisa? Isso é a segunda verdade sobre o casamento. O casamento é monogâmico. Monogamia. Um único homem para uma única mulher. Quem que uniu os dois? Segundo a declaração de Cristo, que está fazendo uma citação de Gênesis 2:24. Quem que uniu o casal? Adão e Eva. Foi Deus. Então, o casamento, segundo Deus, é vitalício. Essas são as primeiras 3 verdades a respeito do casamento. Ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é vitalício. Agora, por isso que Jesus, inclusive, disse o seguinte: o que Deus uniu, ninguém separe. Ou seja, o fato de Deus unir o casal é aquilo que torna o casamento algo vitalício. Agora, na sua fala, na sua resposta, Jesus ele utilizou basicamente 2 textos do livro de Gênesis. Gênesis 1:27, que fala que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, e Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 é a primeira declaração bíblica sobre o casamento. É a primeira. E ela apresenta 3 aspectos importantes da visão bíblica sobre o matrimônio. 3 aspectos importantes. Aparecem aqui 3 verbos. E diz assim: deixará o homem pai e mãe. Deixar, primeiro verbo. Unir-se-á sua mulher. Segundo verbo, unir-se. E o terceiro, tornar-se-ão uma só carne. Tornar-se. Então você tem aqui deixar, unir-se e tornar-se. E eu faço agora uma pergunta para você. Qual desses 3 verbos que compõem a fala de Deus ali no Gênesis aponta para o sexo? Apontam para a atividade sexual. Qual dos 3? Deixar, unir-se ou tornar-se? Eu imagino que você aí na sua casa deve estar respondendo: pastor, eu acredito que é o último. Tornar-se uma só carne. É nesse verbo que eu vejo, então, a relação sexual em si. E você está certo. Agora, preste atenção, então, no argumento. Se tornar-se aponta para a prática sexual, o que viria a ser o unir-se, então? O verbo unir é um termo que significa vínculo, que significa apego. Essa palavra aponta para um pacto. Então, note, antes de você poder tornar-se, você precisa se unir. O tornar vem depois do unir. Ninguém pode tornar-se sem primeiro serem unidos. Portanto, o casamento não é sexo. O casamento é um pacto que te dá direito ao sexo. Casamento não é atividade sexual na Bíblia. Eu sei que muitos aí pensam que se teve uma atividade sexual com o indivíduo e está casado. Não é bem assim. Não está casado coisa nenhuma. Veja, o que Jesus disse aqui, ó? O que Deus uniu. Então, olha o que Jesus está enfatizando. Qual dos 3 verbos Jesus está enfatizando? O deixar, o tornar-se ou unir-se? É unir-se, porque o unir significa o pacto de casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. Não é o que Deus tornou, porque tornar-se uma só carne depende da atividade dos 2 agora. É a consumação do casamento, é o resultado do pacto. Portanto, amigos, casamento não é sexo, ele
contém o sexo. João capítulo 4, verso 16 a 18, acompanha aí que tem muitos textos hoje que eu quero apresentar para vocês. Nós vamos fazer aqui um breve estudo sobre esse assunto, para nós extrairmos um pensamento bíblico a respeito do casamento. Então veja, João capítulo 4, verso 16 em diante, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Essa passagem, ela narra um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. Essa mulher, ela estava carregada de vergonha pública, que contribuiu para uma espécie de um isolamento social da parte dela. Ela se isolou a tal ponto da sociedade, a ponto de buscar água no poço num horário em que ninguém ia, ao meio-dia. No calor do dia, ela queria evitar qualquer contato social. E aí então, diante daquele encontro com Jesus inesperado, fica claramente aqui nesses poucos versículos que o homem com quem ela vivia não era legalmente o seu marido. E pela resposta de Jesus, ele não reconhece o atual relacionamento dela como algo válido. Ele não reconhece o homem com quem ela vivia como marido. Diante disso, na Bíblia, morar junto não te transforma em marido ou esposa diante de Deus. Casamento na Bíblia não é sexo, casamento na Bíblia não é ter filhos, não é um consenso privado entre duas partes, sem ser oficializada ou reconhecida por Deus, pela família e pela sociedade. Casamento na Bíblia não é morar junto, casamento na Bíblia é um pacto de fidelidade. Um compromisso de exclusividade entre duas pessoas heterossexuais, monogâmicas e vitalício, realizado diante de Deus, reconhecido pelas famílias e também reconhecida pela sociedade. Isso é casamento. Casamento é um pacto de fidelidade, é um compromisso de exclusividade e não a relação sexual em si. Quer um exemplo? Vamos lá para Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, mais um exemplo que eu vou dar na Bíblia. Malaquias capítulo 2, verso 11 a 14. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Malaquias 2, verso 11 a 14, diz o seguinte: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor, grave isso aqui agora, é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Aqui está o casamento. Um acordo matrimonial, uma promessa de fidelidade. Aqui está. Os homens não estavam sendo fiéis aos votos conjugais. A palavra hebraica aqui que foi traduzida por acordo matrimonial é a palavra berit. Palavra hebraica berit. E ela significa o que, pastor? Ela significa aliança. Em outras palavras, Deus estava dizendo aqui, vocês não estão sendo fiéis à aliança com a mulher da vossa mocidade. Com a aliança. Aliança, um pacto. A mesma palavra usada para designar o pacto que Deus fez com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó e o povo de Israel. Eu vou te dar pelo menos alguns exemplos. Vá lá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Existem muitos.
Essa palavra aparece 264 vezes no Antigo Testamento. Mas eu vou dar apenas uma palhinha para vocês, apenas uma amostra grátis. Como essa mesma palavra é quem aparece para as promessas e os pactos, as alianças de Deus com os patriarcas. Gênesis 6:18 diz o seguinte, ó: contigo, Noé, porém estabelecerei a minha aliança, Berit. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha, contigo estabelecerei a minha Berit, a minha aliança, o meu acordo. Gênesis 9, verso 9. Depois que Noé sai da arca, sã e salvo com sua família. Verso 9 do capítulo 9 de Gênesis. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Berit, que é a palavra hebraica traduzida por acordo matrimonial em Malaquias 2, lá no verso 14, é a mesma palavra que Deus utiliza para designar o seu pacto para com o seu povo, as suas alianças. Portanto, o acordo matrimonial é o que? É uma aliança, é um pacto. Da mesma natureza que Deus também realizava com o seu povo, os patriarcas e profetas. É uma palavra que aparece 264 vezes no Antigo Testamento. Dei exemplos aqui, 2 exemplos pelo menos, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que casamento na Bíblia, reprisando, não é o ato sexual. Não é morar junto, não é ter filhos, não é um consenso privado. É um acordo, é um pacto de exclusividade, um compromisso de fidelidade. Ok? Eu quero ler mais um texto com vocês agora. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 8 a 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, verso 8 a 9, diz o seguinte: e aos solteiros e viúvos digo-lhes que seria bom que permanecesse no estado e que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E aí, pastor? Casamento aqui não seria a atividade sexual? Não. E eu vou explicar. A questão aqui é o seguinte: qual é o antídoto contra a impureza sexual? O que é impureza sexual? É a atividade, dentre as muitas coisas, a atividade sexual fora do pacto, fora do casamento. Isso é impureza sexual. Então veja, qual é o antídoto contra a impureza sexual? O casamento. O casamento aqui não é o sexo, mas aquilo que dá direito à intimidade sexual. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: permaneçam solteiros como eu. Caso, porém, não consigam controlar o apetite sexual, procurem alguém para casar. Porque é melhor se casar e poder ter uma vida sexual ativa do que viver desejando. É isso que ele está dizendo. E fazendo aqui não é o assunto de hoje também, mas apenas um parênteses, né? O sexo na vida do casal, que estão debaixo do pacto, do matrimônio, não é uma opção, é uma obrigação, é um dever, é um mandamento de Deus. Sede fecundos e multiplicai-vos. Sede fecundos, multiplicai-vos. Como que você faz isso? Por telepatia? É assim que se faz? É assim que se torna fecundo? É assim que se multiplica? É através da atividade sexual. Portanto, aqui é um imperativo de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos. Isso aqui só pode ocorrer por meio da atividade sexual. A atividade sexual na Bíblia não é um mero presente, é um mandamento de Deus. Ok? Mandamento de Deus, fecha parênteses, depois os homens me agradeçam no final do culto, tá bom? Olha só. Diante desses textos que nós estamos lendo, né, podemos confirmar que casamento envolve o sexo, mas casamento é um pacto acompanhado do ato sexual e não um ato sexual isolado. E por que eu estou enfatizando tanto isso aqui? Porque olha agora o problema. Alguns vão falar, inclusive na igreja, isso é muito comum, que se você teve uma intimidade com alguém antes de se casar, perante Deus você já é considerado casado com essa pessoa.
Muitas pessoas da igreja falam isso. Líderes da igreja. Diante disso, muitos vão dizer que uma vez que você teve intimidade com tal pessoa, deve oficializar o casamento com ela. Então, muitas vezes a igreja age uma espécie de, vamos supor, impondo o casamento sobre, quem sabe, um casal ali de jovens ou adolescentes, pelo fato deles terem tido a intimidade sexual fora do pacto. A igreja, então, ó, se vocês não casarem, vocês serão removidos, ser isso e aquilo outro, porque vocês agora precisam casar, porque perante Deus vocês já estão casados. Amigos, não é bem assim. Quero fazer aqui uma correção de pensamento. Nisso que muitas vezes tornou-se um ato corriqueiro dentro da igreja. Deixa eu explicar, mas de onde que surge isso aqui, pastor? Por que nós temos tal pensamento? Veja, existe base bíblica para esse tipo de procedimento que muitos têm adotado ao longo dos anos. Leia comigo Deuteronômio capítulo 22. Deuteronômio capítulo 22, verso 28 e 29. Deuteronômio capítulo 22, verso 28 e 29. Lá diz o seguinte: se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata, e terá de casar-se com a moça, pois a violentou, jamais poderá divorciar-se dela. Essa é uma das declarações que algumas pessoas vão pegar da Bíblia para justificar esse pensamento. Do tipo assim, ó, olha, se vocês praticar o sexo, então agora vocês têm que casar. É bíblico. Está aqui, ó. O homem precisa casar-se com a moça. E eles vão, então, inclusive, pegar esse texto para apoiar esse procedimento. Veja, deixa eu explicar esse texto aqui para vocês. Ao dar essas instruções, Deus, por meio de Moisés, está lidando com um ato de abuso. Sem o consentimento da moça. Deus não está punindo a vítima aqui, obrigando a ela a se casar com quem a estuprou. Ele está responsabilizando ao homem pelo pecado cometido. Então veja, primeiro, o que Deus está fazendo com isso aqui? Deus está restringindo a imoralidade sexual, responsabilizando ao homem, sustentá-la pelo restante da sua vida. Em outras palavras, não pense que você vai sair por aí tendo um caso aqui e acolá. Você terá que casar com essa moça e permanecerá casado com ela para o resto de sua vida. Deus está restringindo, portanto, a imoralidade sexual, responsabilizando ao homem dos seus atos. Segundo, é uma declaração de proteção à mulher. A virgindade era e é um requisito para homens e mulheres para um primeiro relacionamento. Mas na época de Moisés e posteriormente, a mulher é quem era a mais prejudicada por não ser mais virgem. Isso dificultava um futuro casamento, corria o risco de ficar solteira para o resto da vida e até mesmo passar necessidades financeiras. Porque o homem era o provedor da casa. Se ela não se casasse, e à medida que os pais iriam morrer, e se não tivesse irmãos, o que seria? Não tinha filhos, ela correria o risco de passar fome e necessidades. Portanto, isso aqui não é uma punição de Deus, é um ato de proteção à vida da mulher. Agora, quando Deus diz assim, e vai ficar casada com ela para o resto da vida, isso também não é uma punição. É uma confirmação do pensamento de Deus sobre o casamento como sendo vitalício. E o sexo como parte desse compromisso. Agora, pastor, e se a mulher não quisesse? Pense, vamos supor que há casos que há um consentimento da mulher, mas esse caso possivelmente é um caso de estupro. Imagina, como que uma mulher vai ser feliz ao lado de um homem desse? Você tem que ler esse texto à luz de Êxodo, capítulo 22. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo 22, verso 16 e 17. Êxodo 22, verso 16 e 17. Lá diz o seguinte, ó. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas, olha o adendo agora.
Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Percebeu? Nem todo caso de intimidade sexual fora do casamento requeria das pessoas eles se casarem. Nem sempre. Se não houvesse um consentimento da família, a moça ali conversando com seus pais, e o pai ela não será sua mulher, e ela não iria ser a esposa dele. O sexo não transformava ela na esposa do rapaz, e não transformava ele no marido dela. E aqui, claramente, um ato de atividade sexual fora do casamento não necessariamente obrigava a se casarem, porque dependia do consentimento da família também. Portanto, amigos, nós temos inclusive na Bíblia, Gênesis 34, a história de Diná, filha de Jacó. Um clássico exemplo de que não é porque Siquém a violou que ela se tornou esposa por isso. E há controvérsias, inclusive, nesse assunto. A irmã White vai dizer que ela se colocou na zona de perigo. Ela tem parte da culpa nesse problema. Ela não foi simplesmente violentada. Ela se colocou na zona de perigo, a irmã White vai dizer. Portanto, se o ato sexual transformasse uma pessoa em esposa ou marido, nós teríamos aqui Diná tornando-se esposa de Siquém. Siquém tornando-se marido de Diná, mas não é isso que acontece. Os irmãos conspiram, inclusive contra eles, depois acaba causando o maior morticínio naquela região, matando todos os homens. Quem foram eles, né? Simeão e Levi, que acabaram agindo de forma dolosa para com aqueles homens, ali matando todos aqueles homens por causa desse ato causado por Siquém. Portanto, existem casos e casos. Devemos ter cuidado para não cometermos um ato pior do que o primeiro. Nem sempre exigirmos o casamento de um casal que praticou sexo antes do casamento é um ato de prudência. Fica aqui uma dica para os líderes da igreja. Fica uma dica para a liderança, para a igreja como um todo. Nem sempre exigir o casamento de alguém que praticou sexo antes do casamento é um ato de prudência. E se for um casal de adolescentes? E se for um homem adulto com uma adolescente? E se forem dois jovens que não têm ainda um mínimo de independência financeira? Temos que ter cautela em julgar cada caso. Temos que ter cautela, sobriedade. Não podemos agir dessa maneira. Amigos, enquanto Deus me permitir, se em algum momento isso vier a acontecer no nosso distrito, nós vamos orar a Deus pedindo sabedoria da melhor forma como agirmos com aquele caso em específico. Mas não existe uma regra para todos os casos. Eles são semelhantes, mas não iguais. Muitas vezes a igreja incentiva um mal maior do que o ato cometido. Devemos ter cuidado com isso. Qual é a importância de me comprometer então, pastor? Qual é a importância? Eu já sei que é casamento. Agora eu já sei. Mas qual é a importância então? Veja, primeira lição. Um relacionamento sem compromisso aponta para uma individualidade irresponsável. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vive uma vida íntima sem compromisso, as coisas estão seguindo o meu padrão. Não é o padrão estabelecido pelo Criador do casamento, e sim o meu padrão, onde o que importa é o meu bem-estar, não importa o que Deus pensa, não importa o que a pessoa sente, não importa os seus limites, não importa os limites estabelecidos por Deus. A isso eu chamo de independência irresponsável. Enquanto um relacionamento com compromisso aponta para a unidade e dependência. Eu trabalho em prol da unidade, em prol do reino de Deus na vida do meu semelhante. Significa que aquilo que Deus planejou para a vida dela, aquilo que Deus planejou para a vida dele, é importante para mim. Que o que ele pensa é importante, aquilo que o outro sente é importante. Os meus sentimentos não são a regra do relacionamento. As minhas ideias, a minha visão não é a regra do relacionamento. É a vontade de Deus
que é regra do relacionamento. Portanto, uma atitude de dependência. Quando eu me comprometo com uma pessoa, eu estou respeitando essa pessoa, respeitando a sua individualidade, respeitando a vontade de Deus. Dependência de Deus. Um relacionamento sem compromisso conspira contra o reino de Deus na vida de alguém. O compromisso de um para com o outro é um antídoto contra o individualismo. É um antídoto contra a independência soberba. Se a pessoa, e agora eu vou dar uma dica para os homens ou para as mulheres que estão aí nos ouvindo. Nós temos aqui bastante pessoas, mais de 100 pessoas aqui assistindo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se a pessoa que você está namorando não está disposta a comprometer-se com você, você precisa repensar esse relacionamento se vale a pena continuar. Você precisa repensar. Casamento é um compromisso com Deus, comigo e com meu cônjuge. Antes de ser um compromisso comigo, é um compromisso com Deus. E antes de ser um compromisso com essa pessoa, é um compromisso com os meus valores e o meu relacionamento com Deus. Por que os casamentos não vão muito longe, pastor? Porque não é visto como um pacto espiritual, na verdade. Não é visto apenas como um contrato civil. Mas não é isso. Casamento na Bíblia tem um aspecto espiritual. Ele atende um compromisso com Deus antes de atender um compromisso humano. O comprometimento é uma forma de obediência a Deus, de reconhecimento da sua soberania. Se você não se compromete, você está dizendo com o seu comportamento que a vontade de Deus não é prioridade para você. E se não é uma prioridade a você, então Deus não pode abençoar. E se não tem a bênção de Deus, então o seu relacionamento está vulnerável. Deus encara, agora grave isso aqui, querido jovem, querida jovem. Deus encara o seu relacionamento num patamar não muito diferente de um relacionamento homossexual. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Ambos estão fora da vontade divina para o matrimônio. Enquanto num caso, um se relaciona com um igual, que não é correto pela palavra de Deus, porque o relacionamento é heterossexual. Então, enquanto num caso, um se relaciona com um igual, o outro se relaciona com um diferente, mas não dentro de um pacto. Essa também não é a vontade de Deus. Ambos os casos estão fora da vontade de Deus. Aquele que se volta para um igual e o outro que se volta para um diferente, mas vive a intimidade sexual fora do pacto. Isso também não é a vontade de Deus. Certa vez eu lidei com um caso de possessão de um casal de jovens. E já fazia mais de mês que todas as vezes que eu chegava lá, o demônio se manifestava constantemente. Eu havia ligado para alguns pastores experientes, explicando o caso. Olha, pastor, eu já não sei mais o que fazer. Já estou ali há uns 3 meses, mais até, e sempre as manifestações ficam ocorrendo, o demônio não vai embora nunca. Eles já tomaram decisões na área das leis de saúde, inclusive até a respeito do sábado. Tem agora um conhecimento mais amplo a respeito sobre a situação do homem na morte, a volta de Jesus, o juízo, a criação, a palavra de Deus. Mas pastor, eu dizia para um pastor experiente, pastor Marcos Saraiva, eu dizia, pastor, eu já não sei mais o que fazer. Meu primeiro distrito, e eu me encontro numa situação impotente aqui. E a gente ora, o demônio vai embora, mas ele sempre retorna. E o pastor, não, faça isso, faça aquilo, até um dia, orando a Deus, pedindo para que Deus me mostrasse o que estava acontecendo, o que eu não estava enxergando. Um dia, conversando com o casal, eles moravam juntos, já tinha um bom tempo, nem passou até pela minha cabeça no primeiro momento de que eles não fossem casados. Mas numa conversa, de repente, ele diz assim, não, pastor, nós não somos casados. E aquilo me deu aqui uma luz. Opa, não seria isso? Providenciamos o casamento. Fomos no cartório civil, diante do juiz de paz, o pacto do matrimônio, o pacto de fidelidade, a bênção. A partir dali, então, casados. Amigos,
a partir daquele momento, não aconteceram mais manifestações demoníacas naquela casa. Ou seja, o pacto, ele tem um aspecto espiritual. Porque quando você vive a intimidade sexual dentro do pacto, você está convidando Deus para estar à frente desse casamento. Você está reconhecendo a soberania de Deus sobre o casamento. E nesse momento os demônios não têm poder. Mas quando você vive uma atividade sexual fora dos planos de Deus, você está deixando uma brecha vulnerável, você está se tornando vulnerável para que os próprios demônios se manifestem ali, porque esse tipo de relacionamento é uma deturpação do relacionamento que Deus havia criado. Os demônios têm poder sobre isso. Por que você talvez se assusta de ver demônios terem poder sobre a mente de uma pessoa que vive um relacionamento sexual fora do casamento? Por que você está assustado aí? Veja, matar, roubar e adulterar são pecados diferentes, com consequências diferentes, mas ambos são desobediência à vontade de Deus. Logo, na essência do pecado, o relacionamento sexual, sem antes ter havido um pacto perante testemunhas, é desobediência igual. É desobediência igual. São consequências diferentes, mas é desobediência igual. Se você incentiva seu filho a ter relação com meninas antes do casamento, acha bonito, ou se alegra com essa atitude, ou é omisso em educar o seu filho, sabendo da vida que ele está levando, você está permitindo a maldição para a vida dele e para a vida da sua família. Isso é um atentado moral e espiritual à família da moça e à igreja no qual ela pertence. Veja, quando isso acontece, amigos, a pessoa se torna um agente para destruir os planos de Deus para aquela pessoa. Um agente para destruir os projetos e os cuidados de uma família que foi escolhida por Deus para cuidar do sucesso daquela pessoa. Uma vida é um projeto nas mãos de Deus para mudar o mundo. Aí vem uma outra pessoa e desconstrói tudo aquilo que havia sido edificado ao longo dos anos por Deus, por meio de uma família e de uma congregação. Dessa forma, os planos de Deus são deitados abaixo, por se renderem a um desejo ainda não compreendido em sua plenitude, se renderem às suas paixões. Acabam permitindo que Satanás destrua os planos maravilhosos que tem para a vida. A irmã White, uma das pioneiras da Igreja Adventista, é dotada do dom de profecia. No livro Fundamentos da Educação Cristã, páginas 104 e 105. Fala que devemos nos fazer perguntas antes de nos unir matrimonialmente com uma pessoa. Eu vou aqui parafrasear suas perguntas, adaptando elas aos jovens, aos viúvos, aos solteiros da nossa igreja. Pessoas que estão pensando em unir-se em namoro com alguém, ou noivar-se, ou quem sabe até mesmo casar-se. Primeira pergunta. Coisas que você deve se fazer antes de se unir num casamento, antes de um pacto. Deus será glorificado por esse relacionamento. Deus será glorificado por esse namoro. Esse relacionamento aumentará a minha esfera de utilidade nesta vida? Ou vai me restringir? Vai fazer com que eu deixe de me especializar em algumas coisas que poderia ser útil para a casa de Deus, para me dedicar agora à vida 2? Será que esse é o momento de me dedicar à vida 2? Essa pessoa com quem estou namorando está preocupada com o que Deus pensa sobre o relacionamento amoroso? Está? Essa pessoa com quem estou namorando está preocupada com o que Deus pensa sobre a intimidade sexual? Porque se ela não estiver preocupada, ela vai querer avançar o sinal, ela vai seduzir você. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala lá, aquele texto que nós lemos em Êxodo, capítulo 22, que fala sobre a questão de um homem seduzir uma virgem e acabar coabitando com ela. Aquele texto que nós lemos, sabe o que é isso? Isso é roubo. A Bíblia não autoriza um homem seduzir uma mulher sem primeiro conversar com os pais da moça, sem primeiro firmar um pacto de compromisso. É um roubo.
rouba o coração da moça, rouba as suas afeições, e ela agora, e isso pode acontecer para com o rapaz também, ele para de se dedicar naquilo que Deus quer que ele ou ela façam para serem úteis na vida, e ela agora acaba se concentrando nesses sentimentos da paixão, antes da hora, sem nenhum preparo ainda. Isso é um roubo. A sedução é um roubo fora do momento, fora do tempo apropriado. E quando a pessoa, ela não leva em consideração a intimidade, o que Deus pensa sobre a intimidade sexual, o que ela faz? Ela rouba dessa mulher, desse homem, a sua virgindade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meninas. Você pode deixar ser virgem a hora que você quiser, mas nunca mais poderá voltar ao estado natural que você se encontra. Portanto, deixar de ser virgem é uma coisa simples. Todo mundo é assim praticamente, não seja como a maioria. Não existe virtude nisso. Porque você pode ser como elas a hora que você bem entender. Agora, elas nunca poderão ser o que você é. Deus quer preservar as suas emoções, a sua intimidade para o momento certo, para a pessoa certa. Perguntas que nós temos que fazer: os interesses dela ou dele estão unidos aos interesses de Cristo? Se houver resposta positiva a essas perguntas, então avance nesse relacionamento. Mas se as respostas forem negativas a essas perguntas, você deve acabar com esse relacionamento enquanto dá tempo, mesmo que seja um noivado. Quando você se entrega a uma pessoa intimamente, antes do pacto matrimonial, primeiro, você desconsiderou ou não se importou com o princípio da pureza sexual estabelecida por Deus e defendida pela igreja. Segundo, agiu de forma independente de Deus e da igreja. Terceiro, esse ato significa que você está dizendo o seguinte: eu não estou nem aí para você. É isso que você quer dizer. Eu não estou nem aí para as suas normas, para as suas regras. Eu faço as minhas normas, as minhas leis. Esse ato significa um grito de independência de Deus e de sua igreja. E nesse ponto você tornou-se um Deus para si mesmo. É o pecado da idolatria. Substituiu as regras estabelecidas pelo Criador do casamento, pelos seus caprichos, pelos seus desejos não dirigidos. Você se torna um Deus para si mesmo. Quinto, abriu mão da direção do Espírito do Senhor para seguir os desejos não santificados. O que é o desejo não santificado, pastor? É todo aquele que não está submetido à vontade do Criador. É isso que acontece quando uma pessoa pratica a intimidade sexual fora do pacto. Significa tudo isso. É você levantar a mão para o céu e dizer assim: eu não estou nem aí para você. Eu quero partir então para o resumo disso aqui. Qual é a importância de me comprometer, pastor? O comprometimento é uma forma de obediência a Deus, de reconhecimento de sua soberania, de respeito aos pais da moça, ou do moço, que são os primeiros responsáveis pela concretização dos planos de Deus na vida dele ou dela. E também de respeito à congregação no qual ela pertence. Quando geralmente isso acontece, o que acontece? O moço que era um líder na igreja é roubado por esse sentimento e agora não pode mais atuar. A moça que era uma líder na igreja, uma atuante nas causas de Deus, o que acontece? Foi saqueada, foi retirado da congregação. Isso é um desrespeito para com a congregação no qual ela ou ele pertencem. Segunda lição e última. Quais são as implicações espirituais de um pacto, pastor? Entenda aqui uma coisa: o pacto matrimonial é, acima de tudo, uma oferta. E preste atenção no que eu vou dizer. É, acima de tudo, uma oferta e não um direito de propriedade. Eu vou explicar isso aqui para você. Eu vou explicar fazendo aqui uma analogia. Assim como o dízimo, vamos pegar a analogia do dízimo agora. Vamos pegar a ideia do dízimo. Assim como o dízimo é de Deus,
mas ele concede aos ministros do evangelho para a sua manutenção, assim também ocorre com um filho de Deus que se une em casamento com uma filha de Deus. Assim como o dízimo é santo, mas Deus delega à igreja para administrá-lo como ele quer, assim também ocorre num pacto matrimonial. Deus coloca em suas mãos uma pessoa que é santa, ou seja, uma pessoa separada deste mundo para servir o reino de Deus, para que você possa cuidá-la ou cuidá-lo como Ele, o Criador, quer. Você é um mordomo de Deus que precisa zelar daquilo que lhe pertence, daquilo que pertence a Deus. Este rapaz aí, ele pertence a Deus. Essa menina aí pertence a Deus, mas quando você se compromete com essa pessoa mediante o pacto do matrimônio, Deus diz o seguinte para você: ele me pertence, ela é minha, mas vou entregá-lo a você para que você cuide dele até que eu volte, para que você cuide dela até que eu retorne. Zele por sua saúde, zele pela santidade dela, zele pelo seu bem-estar. Você será a minha administradora. Você será o meu administrador daquilo que me pertence. Você não seguirá suas regras. Logo, as regras do pacto sou eu quem estabeleço, porque eu tenho o direito supremo sobre essa vida. Ela é minha. É isso que significa. Diante dessa analogia, quero dizer que a mulher não é propriedade do homem, nem o homem é propriedade da mulher. Ambos são propriedade de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele vai dizer o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando entendemos isso, amigos, nós iremos entender porque Deus nos proíbe em nos associar em casamento com uma pessoa que não teme a Ele. O chamado jugo desigual. É porque essa pessoa irá tratar você como propriedade e não como oferta. Vai tratar você como propriedade em detrimento de suas responsabilidades para com Deus. Ele vai dificultar o seu relacionamento com o Criador. Ele vai obstruir a sua comunhão com Deus. Exemplo, né? Você diz: amor, eu vou à igreja amanhã pela manhã, retorno meio-dia, é sábado. E ele vai dizer: justamente o dia que eu estou em casa, você vai sair? Acordo a semana inteira cedo, hoje que podemos descansar até mais tarde, você vai me deixar sozinho? Pensei que você me considerasse, pensei que fôssemos casados. Essa é a típica linguagem de alguém que não entendeu que Deus vem antes do casamento. É a típica linguagem de quem não entendeu que você pertence a Deus primeiro, antes de ter a responsabilidade para com Ele ou com ela. Dando seguimento à analogia final, o pacto os torna responsáveis um para com o outro diante de Deus. Assim como devemos, amigos, prestar contas a Deus de seus dízimos, assim temos que prestar contas a Deus do nosso casamento. Assim como devo conduzir os dízimos à igreja, demonstrando com isso obediência a Deus e compromisso com a sua igreja estabelecida, assim ocorre com o pacto matrimonial. Como vou me unir em um noivado e casamento sem levar isso a conhecimento da igreja? Eu vejo gente aí marcando o casamento, fazendo já todos os preparativos e não leva isso para o conhecimento da igreja. Como isso? Essa é uma decisão do casal, mas que traz um impacto sobre a igreja, sobre o coletivo. Os resultados de uma união afetam o status social e o coletivo de uma congregação. Se estamos unidos com Cristo, uma dica para você jovem, estaremos unidos à sua igreja. Porque Cristo é o cabeça do corpo, e o corpo é a igreja, composta de vários membros. Se dissermos que estamos ligados a Cristo, então precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. Logo, antes de levarmos esse assunto perante autoridades civis, esse assunto deve ser trazido para a comunidade de crentes. Se estou falando para alguém que pretende namorar, você precisa levar isso ao conhecimento dos seus pais. Nenhum homem age corretamente falando ao coração de uma mulher sem primeiro falar ao coração dos seus pais. O contrário também é verdadeiro.
Se estou falando para alguém que pretende noivar ou casar, vocês precisam levar isso ao conhecimento da congregação de vocês, para que eles te orientem, te dêem suporte, para que possam estar avisados de sua futura mudança no status da sociedade. A igreja precisa saber disso antes de você lidar com as autoridades civis. Por quê, pastor? Porque o casamento não é um pacto privado, ele é de caráter coletivo e espiritual. Eu faço um apelo aqui para você. Na Bíblia, o casamento é mais que um contrato legal. É uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher perante Deus. E o que precisa conter nesse relacionamento? Aqui vai ficar o apelo para você. Eu vou convidar aqui para cantar nosso querido maestro. O casamento, grave isso aqui, ele deve representar amor sacrificial. Você está a ponto de, você se compromete a ponto de morrer por essa pessoa aí? Fidelidade incondicional. Não é ser fiel quando tudo vai bem, mas ser fiel quando as coisas não forem bens, não estiverem boas. É quando ela estiver grávida. É quando ela estiver doente. E aí, você vai ser fiel? Renúncia. Casamento significa renúncia. Porque quando você casa com uma pessoa, você está dizendo o seguinte: olha, quando eu casei com a minha esposa, eu disse, amor, eu sou jovem, todas as mulheres que poderiam ser as minhas esposas estão todas no meu futuro, eu não as conheço. E pode ser que algumas destas venham a ser mais inteligentes do que você. É possível que algumas dessas venham a ser mais ricas do que você. Algo difícil, mas não improvável, é que talvez uma dessas pudesse ser mais bonita do que você. Mas eu nesse momento estou abrindo mão de todas elas para passar minha vida com você. É isso que significa um pacto. Renúncia. Abrir mão de futuros prazeres, de futuros homens bem-sucedidos, talvez, mulheres muito bem arranjadas, para ser fiel a essa única pessoa. Eu abro mão de todos eles para viver com você. É isso que significa renúncia. Parceria, cuidado, amizade, perdão, consagração e respeito. É isso que envolve um pacto matrimonial. Você está disposto a isso aqui? Isso aqui é para toda a vida e não para apenas uma fase da vida. A única forma de dissolver isso é a morte. É a única forma. Você está disposto? Rick, gostaria que você cantasse aqui para nós. Enquanto o Rick canta, eu gostaria que você jovem, você querido jovem, querida jovem, repensasse aí o seu namoro. Ou repensasse esse relacionamento que talvez nem namoro seja. Ou quem sabe até mesmo esse noivado. Ou se eu estou falando para alguém aqui que está vivendo junto já, tem até filhos, quem sabe. Acham que estão casados por isso e aprenderam que não. Que a partir de hoje possam tomar uma decisão de colocar esse relacionamento debaixo da soberania de Deus. Te pedir, meu Senhor, atende agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás.
alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, que sua família Ele irá restaurar hoje. Derrama tua unção, meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Somos tua existência, a sua criação. Eu te peço pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, que sua família Ele irá restaurar hoje. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, que tua família Ele irá restaurar, irá restaurar hoje.
Basta só você pedir com fé. Basta só você pedir com fé.